Olá, muito boa noite a todos. Hoje eu gostaria de falar de um tema muito interessante, mas esse assunto foi motivado agora no final da tarde por uma pergunta de nossos seguidores aí, que é o Thiago Klein. O Thiago Klein, ele faz uma pergunta que é uma pergunta já de muito tempo respondida, né, pelos filósofos, principalmente pelos filósofos medievais. A pergunta é a seguinte, uma pergunta muito interessante, depois eu conto uma história e já vou fazer um anúncio aqui para vocês, né? Vou fazer um anúncio. Normalmente, pessoal, as pessoas fazem a seguinte pergunta. E aí, na verdade, eu vou contar uma história. Uns anos atrás, numa dessas discussões de Facebook, essas discussões às vezes até toscas, né? Eu coloquei um vídeo lá sobre o pessoal agredindo alguns judeus. Eu falei, pô, isso é um absurdo, não sei o que, o pessoal tacando neve nos judeus, né? E aí eu comecei, falei, pô, isso é um absurdo e tal. Aí o pessoal começou a entrar na discussão. Um ex-aluno meu na época, ele já era ex-aluno nessa época, ele pegou e falou assim, absurdo o quê? Vamos falar que a reportagem é o quê? Pessoas brincam de jogar bola de neve em judeu. O problema não era esse, o problema é que as pessoas estavam jogando bola de neve séria naquele judeu. Estavam jogando bola sério, meio com sentido de agressão, de esculachar mesmo aquele pessoal ali, né? E aí o que aconteceu? Logo em seguida começou a discussão e esse aluno começou a falar, não tem nada de mais nisso, e adotando certas posturas assim, vamos dizer assim, racistas com relação ao judeu, né? Com relação aos judeus. Posturas assim no sentido de antissemitas mesmo, sabe? E aí, pô, nazistas assim no final das contas. Bom, e um amigo meu, amigaço meu, entra no meio da discussão. Engraçado que domingo nós estivemos conversando sobre isso. Engraçado que o Felipe Lisboa acabou de entrar aí, Felipe Cochin, que são amigos nossos aí, que trabalham com música, né, também. Felipe Cochin é maestro, inclusive. E aí eles sabem dessa história. O Rodrigo Dávila, que é um amigo nosso, pegou e virou lá no meio da discussão. A discussão já tinha mudado completamente de direção, porque o Rodrigo é um cara 100%, gente boa assim. E aí ele pegou e falou assim, então segura essa aí. Responde essa pra mim. Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele possa carregar? Né? Então a questão ficou ali, né? Essa questão ficou. E naquele mesmo dia eu falei, pô, cara, eu já sei a resposta desse troço. Você sabe o que eu vou fazer? Vou escrever um texto sobre isso daí. E aí peguei, sentei ali, escrevi um texto. Eu lembro que era umas 9h30 da manhã, e umas 11h30 da manhã mais ou menos eu acabei de escrever o texto. E aí tá, 11h30 eu falei, bom, agora eu vou lá fazer o almoço, era janeiro, se não me engano, uma coisa assim. Aí fui, escrevi o texto, fui fazer o almoço. Aí no meio do almoço falei, pô, isso aqui podia virar uma espécie de diálogo platônico, aquele texto que eu acabei de escrever. E aí foi isso que eu fiz. Eu peguei à tarde, né, acabei de almoçar e tal, no início da tarde ali, sentei na frente do computador e transformei numa espécie de diálogo socrático o texto. Que basicamente eu vou resumir aqui para vocês. Assim, Rodolfo, como é que soluciona esse problema? De que Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele possa carregar? Por que isso é um problema? Porque se Deus puder fazer a pedra, ele não vai poder carregar. Se ele não puder fazer então ele não pode tudo, porque ele não vai poder carregar. Se ele não pode fazer a pedra, aí que ele não pode tudo mesmo. Então você está diante de um dilema. Só que no fundo, é um falso dilema. É um falso dilema por quê? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos tentar entender aqui algumas questões filosóficas. Primeiro que nós temos que provar a existência de Deus. Né? Ou seja, temos que provar que ele existe, para a gente poder primeiro tratar disso de um ente concreto ali existente. Então a questão é, Deus existe? Bom, Santo Tomás de Aquino vai criar 5 vias para provar a existência de Deus. Ele vai mostrar por 5 caminhos, 5 vias. Essa prova, entre aspas, que no fundo, vamos ser honestos aqui, você não prova a existência de uma pessoa. Você vai lá e conhece a pessoa. Isso no fundo que eu vou demonstrar aqui, com toda sinceridade, é uma demonstração de que tem que ter, vamos dizer assim, um ser segundo o qual, na verdade, eu vou mostrar a razoabilidade da existência dele. Resumindo, mostrar a razoabilidade dele. E aí a questão é a seguinte, porque eu repito, eu acabei de falar,
Você não prova que Deus existe, você vai lá e conhece, você faz uma experiência. Você não prova que o Rodolfo existe, o que o Rodolfo existe é uma evidência. Você vai lá e constata que ele existe, né? Então o que eu vou tentar fazer aqui é mostrar a razoabilidade da existência desse ser. Tá? E detalhe, eu não vou partir de uma ideia de Deus, eu vou partir da realidade, ou seja, a existência de Deus é uma evidência imediata. O que significa isso? Evidência imediata é da existência do celular na frente de vocês aí. Ou seja, sem meio e médium, né? Sem meio você já conhece a coisa que está diante de você. Agora, para provar a existência de Deus, você precisa de um meio. Que meio é esse? A própria realidade que nos circunda aqui. Ou seja, tudo que está ao nosso redor. Então vamos lá. Uma coisa que nós constatamos aqui na realidade, em geral, é de que as coisas, elas são capazes de mudar. Eu falei isso lá numa das lives lá atrás. O que é mudança? O que é mudança? Definição de mudança. Nós temos dois princípios metafísicos aqui importantes que nós temos que entender. Um princípio chamado potência e outro princípio chamado ato. Potência, como eu já falei lá atrás, uma definição mais técnica possível seria capacidade de receber uma perfeição ou de realizar uma ação, né? Ou seja, eu tenho a capacidade de receber a perfeição que é o mandarim. Perfeição aqui eu estou entendendo como qualquer qualidade, né? Por exemplo, até qualquer qualidade que eu possa, né, receber. Por exemplo, essa estante que está atrás de mim, ela é cinza. Ela é cinza em ato, ou seja, ela já tem essa perfeição recebida. Então, ato é o quê? É a perfeição recebida ou a ação sendo realizada, vamos dizer assim, ou a ação já realizada. Então, nós temos duas perspectivas aqui. Capacidade de receber, no caso da potência, capacidade de receber uma perfeição ou de realizar uma ação. Por exemplo, quando eu saio de um lado da sala e vou para o outro lado da sala. Quando eu estou de um lado da sala, eu estou em ato ali, mas estou em potência do outro lado. O que significa? Que eu tenho a capacidade de sair de um lado e ir para o outro. É claro, pessoal, que lá na física aristotélica, por exemplo, Aristóteles vai dizer que existem vários tipos de mudança, né? Ele vai falar que existe a mudança da substância, existe a mudança da qualidade, da quantidade e do lugar. Essas últimas três aqui que eu mencionei são mudanças acidentais, são acidentes que mudam. O lugar muda, né? Aliás, o lugar quando muda, nós chamamos isso de movimento, é um tipo específico de mutação, de mudança, né? Então tem essas distinções ainda. Essas distinções são muito importantes para a gente entender como é que a coisa funciona. Então vamos lá. Você tem potência e ato. Ato, então, é a perfeição já recebida ou a ação realizada. Ok, vamos lá. Vamos tentar entender como é que a coisa funciona aqui. Funciona do seguinte modo. Quando você, presta bastante atenção nisso daí, quando você passa da potência para o ato, o que houve? Houve mudança. Por exemplo, essa estante que está atrás de mim aqui, ela é cinza em ato, mas ela é verde em potência. Se ela passar da potência de ser verde para o ato de ser verde, ela vai mudar. Vai mudar, no caso, a qualidade. Então a mudança é sempre isso, passagem da potência ao ato. Na verdade, a definição técnica de mudança é ato ou transformação em ato daquilo que é potência enquanto tal. Ok? Então vamos lá. Só que é o seguinte, essa estante que está atrás de mim, que é cinza, né? Ela um dia foi cinza em potência. Mas hoje ela é cinza em ato, mas para ela passar da potência para o ato, ela não passou da potência para o ato sozinha. Ela não pegou do nada e cinzei. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu com ela? Ela precisou de uma outra coisa anterior a ela, que já tinha aquela característica em ato. Por exemplo, a tinta cinza, né? A tinta cinza. E aí eu digo para vocês, ela não passou da potência de ser cinza para o ato de ser cinza porque a potência sozinha não se atualiza. Repito, a potência sozinha não se atualiza. O que significa isso, pessoal? A potência sozinha não se atualizar. Por exemplo, eu não falo mandarim, não sei nenhuma palavra do mandarim falada na China, nenhuma, zero. Mas eu tenho mandarim em potência. Se um dia eu for morar na China, provavelmente eu vou atualizar isso, mas eu não sei nada. Se eu não sei nenhuma palavra em mandarim, eu não posso transmitir isso para vocês.
Porque isso não está em ato em mim, eu só posso transmitir aquilo que eu tenho em ato. Então a tinta cinza já tinha que ser tinta cinza em ato antes dela passar essa característica em ato para a estante que está aqui atrás de mim. Repetindo então, a estante ela era a potência de ser cinza. Ela passou da potência para o ato de ser cinza sozinha? Não. Ela precisou de uma coisa anterior que já tinha aquela característica em ato. Que coisa é essa? A tinta. Mas eu pergunto, e a tinta cinza? Desde sempre foi tinta cinza em ato? Resposta, não. Isso significa o quê? Significa o seguinte, significa que a tinta cinza precisou de uma outra coisa anterior a ela que tinha aquela característica que está sendo transmitida também em ato. Resultado, qual é a conclusão que a gente segue, que a gente chega? A gente chega à seguinte conclusão, olha, nós estamos numa cadeia de coisas que estão em potência. Então, anterior a essa coisa que transmitiu o cinza para a tinta cinza, o que acontece? Essa coisa, ela também foi potência. E a anterior a ela, impotência. Impotência, impotência. Ora, pessoal, o que é Deus? A palavra theos, né, com theta, né, com teta em grego, ela significa aquele que cria e governa as coisas. Uma das possíveis traduções. Aquele que cria e governa as coisas. Raciocina. Se essa cadeia for infinitamente para regredir ao infinito, não vai existir Deus. E aí você fala, por que não vai existir Deus? Pela seguinte razão, você vai estar assim, cheguei em Deus? Ainda não. Cheguei em Deus? Ainda não. Ou seja, um que provocou a mudança no posterior, você fala, cheguei nesse, que é Deus? Você não. Aí você vai no anterior, cheguei em Deus? Ainda não. Cheguei em Deus? Ainda não. Cheguei em Deus? Ainda não. Ainda não, ainda não. Você vai estar infinitamente ainda não chegando em Deus. Logo, Deus não existiria. O problema é o seguinte, nós estamos falando de uma cadeia infinita de potência. Ora, então tudo seria potência. Eu pergunto, a potência sozinha se atualiza? Resposta, não. A potência sozinha ela não se atualiza. Qual é a conclusão lógica que você é obrigado a chegar? A conclusão lógica é a seguinte, essa cadeia não pode ser infinita. Tem que ter um primeiro que seja o quê? Ato puro. Que não é potência, ele não tem capacidade de receber perfeição nenhuma, apesar dele ter capacidade para agir. Percebem? Ou seja, nele não há essa potência passiva, que é a capacidade de receber uma perfeição. Nele há apenas potência ativa, né? Ele só tem capacidade para agir. Por isso que existem esses dois tipos de potência. Potência passiva, que é a capacidade de receber uma perfeição, e potência ativa, que é a capacidade de agir. Nele há potência ativa. Não há potência passiva, porque você vai, tá faltando, você está regredindo ao infinito? Você não pode. Então tem que chegar num ser, que é ato puro. Né? O que significa ato puro? Significa que ele tem todas as perfeições nele, já desde sempre. E por que eu digo desde sempre? Porque, veja bem, então tem que ter um primeiro. Nós chegamos à conclusão. Se tudo fosse potência, nada estaria em ato agora nesse momento. Né? A potência não pode se atualizar enquanto potência. Então você tem uma cadeia de movimento. Né? Uma coisa movimentou a outra, então essa coisa foi movida por outra, movida por outra. Movimento é passagem da potência ao ato. Raciocina. Se tudo que existe fosse potência, nada estaria em ato agora. Então tem que ter um ato primeiro, que é ato puro, ou seja, ele não é potência em relação a nada. Por isso que nós chamamos em filosofia esse ato primeiro de primeiro motor imóvel. Por que primeiro motor imóvel? Porque ele é o primeiro que move todos, ou seja, o primeiro motor porque move todos, e imóvel porque ele não é movido por nada anterior a ele. Imóvel não significa que ele seja parado. Imóvel é não movido por nada anterior. Então nós chegamos à conclusão que tem que existir um primeiro motor imóvel, primeiro de tudo. E aí eu posso falar algumas notas desse primeiro motor imóvel aqui. A primeira nota, ou seja, a primeira característica que eu posso falar dele, é que esse primeiro motor, ele é absolutamente perfeito. Porque o ato, né? O ato, ele é uma perfeição. O ato, ele é uma perfeição. E raciocina o seguinte, só para vocês entenderem. Se eu pinto essa estante aqui que é cinza, eu pergunto a vocês, o que tem o cinza em maior grau? O cinza da estante
ou o cinza da tinta? Quem tem o cinza em maior grau? Concordam que é o cinza da tinta que tem o cinza em maior grau? Você acaba de olhar para a tinta cinza e olha para o cinza da estante. O cinza da estante, ele está num grau menor. Então a regra é a seguinte: aquele que recebeu a perfeição possui aquela perfeição recebida num grau menor do que aquele que a transmitiu. E assim sucessivamente. Ora, quando você para no primeiro motor imóvel, você chega à conclusão seguinte: olha, todas as coisas que estão em ato agora nesse momento, todas, elas já estão no grau mais elevado que elas têm condições de ser nesse primeiro motor imóvel. Estão entendendo? Ou seja, e como eu falei, a conclusão é simples. Se ele é ato puro, ele é perfeição pura. Ele é perfeição pura, ele é só ato. Ele é capacidade de receber perfeição? Não. Ele tem que ser ato desde sempre. Quando nós falamos então que ele é ato puro, é porque ele é absolutamente perfeito. E aí você raciocina, nós podemos também concluir que ele é eterno. Porque nós temos três possibilidades aqui em princípio. Quais são essas três possibilidades? Ou ele veio de uma outra coisa, ou ele veio do nada, ou ele sempre existiu. Tem essas três possibilidades. Veio de outra coisa é possível? Não é possível. Ele não pode ter vindo de outra coisa. Ele não veio de outra coisa. Por quê? Porque se ele veio de outra coisa, essa outra você ainda poderia falar. E essa outra coisa de outra, e essa outra de outra. O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: você está regredindo ao infinito. Você está regredindo ao infinito. Isso é possível? Não é possível a regressão ao infinito. Então tem que parar em um. Então esse primeiro aí, o que está acontecendo? Ele não pode ter vindo de outro. Segunda opção, ele pode ter vindo do nada? Isso é impossível, logicamente, porque aquilo que não é não dá origem àquilo que é. Então ele não pode ter vindo do nada. Do nada, nada sai, né? O nada, nada faz. Então você tem essa segunda coisa aqui. Não pode ter vindo do nada. Só restou uma alternativa. Ele existe desde sempre, né? Ele existe desde sempre. Então nós vemos que tem um primeiro que criou tudo, moveu tudo. Ele é absolutamente perfeito. Ele é eterno. E eu posso falar também que ele é imaterial. Por que eu posso provar que ele é imaterial? Simples. É só olhar para a matéria. A matéria é sempre potência para uma nova coisa. Por exemplo, esse copo aqui. Eu posso derreter esse vidro, que é matéria. Eu posso derreter esse vidro e transformar em outra coisa. E essa outra em outra. E essa outra em outra. A matéria é sempre potência. Resultado, o que acontece? A matéria é sempre potência. Esse ser é potência? Não, ele é ato puro. Então ele não pode ser matéria. Conclusão, estou falando de um ser que moveu tudo, é absolutamente perfeito porque é ato puro, ele é eterno porque ele vem desde sempre e ele é imaterial. Quer ver outro modo de mostrar que ele é eterno? É só você raciocinar. O que é o tempo? Tempo é a medida do movimento. Já parou para pensar? Essa definição é poderosíssima. Tempo como medida do movimento. É você ser capaz de medir o movimento. Quando você mede o movimento... Por exemplo, pega lá, por exemplo, o tic-tac do relógio. Por que você pode falar que tem movimento ali? Tem tempo ali? Porque você tem uma regularidade que você pode medir aquilo. Sei lá, a rotação da Terra ao redor do seu eixo. A Terra ao redor do Sol. Ou seja, você tem esse movimento que você pode medir. Sei lá, hoje em dia, não lembro o número exato, mas é tipo assim, como é que é um segundo? Você vai lá no Observatório Nacional ali em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, eu levei meus filhos ano passado, retrasado lá, para conhecer o Museu de Astronomia. Lá tem um relógio de Césio, onde é marcada a hora oficial do Brasil. Você vai lá, você vai ver, você tem a oscilação lá, sei lá, 9 bilhões, não sei quantas milhões, ou 9 milhões, não sei... Tem um número de oscilações lá de uma transição quântica do átomo de Césio. Depois de tantas, não sei quantas bilhões lá de oscilações, ou milhões, não sei. Opa, passou um segundo. Passou um segundo. Né? Por exemplo, até o decaimento atômico, exatamente, Bernardo, é movimento, a meia-vida, na verdade, de um átomo. Até isso, no fundo, é movimento, porque é passagem da potência ao ato. Quando você é capaz de medir a passagem da potência ao ato, você tem tempo. Você pode marcar aquilo dali. E quanto mais regular, melhor vai ser a sua medida de tempo. E aí eu falo o seguinte, se tempo é medida do movimento e movimento é passagem da potência ao ato, eu pergunto, esse ser, que é ato puro,
Nele ele passou da potência para o ato? Não, ele é só ato. Se ele é só ato, raciocina. Não tem passagem da potência ao ato. Se ele é só ato, não tem tempo nele. Se não tem tempo nele, ele é o quê? Ele é eterno. Olha que sensacional. Isso é muito sensacional, né? E aí você tem outra coisa aí, né? Você tem outra coisa que é o seguinte. Como eu mostro isso de modo analógico, pessoal? Imagina o seguinte, eu falei da cadeia infinita, né? Já que eu entrei nesse assunto, agora deixa eu tentar esgotar um pouquinho desse assunto aqui. Por que, por exemplo, olha só, esse cara aqui foi movido por um anterior, né? O sujeito A foi movido por um sujeito B, o sujeito B foi movido pelo sujeito C, e assim sucessivamente. Raciocina. Esse exemplo eu vi no Thomas Woods Jr. O nome do livro é Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Existe no YouTube a série apresentada pelo próprio Thomas Woods Jr., que é igualzinho o livro. Quem lê o livro vai ver que a série que ele apresenta lá, um documentário feito pela EWTN, que é aquele canal americano católico, ele apresenta lá uma série de programas passo a passo que está no livro mais ou menos ali. Mas o que eu queria falar? Esse exemplo aprende nele. Então, se uma coisa é movido por outra, que é movido por outra, que é movido por outra, aí você pergunta, se for infinito, isso pode? Ele dá um exemplo que é muito interessante, que eu vou adaptar aqui. Imagina que você vá a um açougue, e para você pegar a carne no açougue, num supermercado, você vai a um supermercado, e aí você vai pegar a carne no açougue do supermercado. Normalmente você tem que pegar uma senha, porque aí tem um númerozinho naquelas televisõezinhas espalhadas pelo mercado, e aí o que você pode fazer? Você pode seguir aquelas televisõezinhas, fazer a sua compra, adiantar a sua vida. Quando tá chegando o seu número ali da senha, você vai lá no açougue e pega a carne. Mas imagine a seguinte situação. Vamos supor que antes de você pegar essa senha, você tem que pegar uma outra senha. Antes de pegar essa outra senha, você tem que pegar uma outra senha. Antes de pegar essa outra senha, uma outra, e uma outra, e uma outra, e assim sucessivamente. Raciocina, se essa cadeia de senhas for infinita, você nunca vai sair com carne do açougue. Nunca. O que significa? O que eu estou querendo dizer aqui? Você tem uma sequência de potências de pegar carne. Então, você está vendo que a sequência de senhas é muito longa, mas você está vendo também, por outro lado, que existem pessoas que estão saindo com carne na mão, em ato. Logicamente, você deduz o seguinte, ora, se essa cadeia é muito longa, eu não estou vendo o final dela, mas tem pessoas saindo com carne do açougue, é porque essa cadeia de senhas ela não pode ser infinita. Porque senão ninguém estaria saindo com carne do açougue aqui. Mutatis mutandis, né, em termos de exemplo, é só aplicar isso daí à sequência então do movimento. Se uma coisa é movida por outra, é movido por outra, é movido por outra, é movido por outra, se tudo que é movido por outro, raciocina, a cadeia de movimento não pode ser infinita. Tem que ter um primeiro que movimenta todas as outras coisas. Então vejam, eu já falei que esse primeiro é o primeiro motor imóvel, já provei que ele é o primeiro motor imóvel, já provei que ele é absolutamente perfeito, já provei que ele porque ele é ato puro, né, porque ele é absolutamente perfeito, já provei que ele é eterno e já provei que ele é imaterial. Ora, essas são notas acerca daquilo que no Ocidente nós chamamos de Deus, no cotidiano, como diria São Tomás de Aquino. Mas eu não respondi a pergunta principal ainda. A pergunta é a seguinte, Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele possa carregar? A questão agora fica fácil. Ó. Provada a existência de Deus, vamos atacar essa questão diretamente agora. A questão fica fácil de atacar pelo seguinte modo. Bom, quando nós falamos que Deus é onipotente, ou seja, ele omnipotente, né? Omnipotente, né? Omnipotente, onipotente, omni é tudo, né? Potente é que ele tem capacidade de ação. Então, se eu tenho lá, Deus é onipotente, eu posso transformar essa frase em Deus pode fazer todas as coisas. O pode é o potência, né? Pode fazer é o potência. Todas as coisas é o oni. Então, Deus é onipotente significa que Deus pode fazer todas as coisas. Só que raciocina, as coisas que estão ao nosso redor aqui, elas fazem parte do ser, elas são entes. Lembra que ente é o quê? Ente é essência mais ato de ser.
né? Então todas as coisas são. Raciocina. Ou a coisa é ou não é. Ou existe o ser ou não ser. Bom, ou o ser é o quê? O ser ele é lógico, né? Ele existe. Agora, o não ser, ele é o quê? É o nada, é contraditório. Então, pensa bem, o que é contraditório? Contraditório é aquilo que não vai junto, como nós já mencionamos aqui em outros encontros. Quando eu falo círculo quadrado, a ideia da circularidade automaticamente exclui a ideia da quadrangularidade. São ideias mutuamente excludentes. Tá? E aí nós temos o seguinte, se são ideias mutuamente excludentes, elas não vão juntas. Eu falo assim para vocês, pessoal, estou vendo um círculo quadrado aqui. Interno um sujeito desse, eu costumo dizer isso. Por quê? Círculo quadrado é contraditório. Não é, é o nada. E fazer o nada é nada fazer. Fazer o nada até eu, que sou só um Zé Ninguém, o Rodolfo, né? Fazer o nada é nada fazer. Então entenda o seguinte, Deus pode fazer todas as coisas. Deus não pode fazer o nada. Por quê? Fazer o nada seria fazer o contraditório, porque o contraditório não é. Agora raciocina, quando eu pergunto, Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele possa carregar? O que eu estou querendo fazer nessa pergunta? Eu estou querendo unir aquele que é onipotente, que é Deus, com a impotência, que é ele não poder algo. Eu estou querendo fazer essa união. Resultado, eu posso fazer a união, é possível você ter um círculo quadrado, uma parede negra de uma brancura, né? Isso é impossível. Isso não é nem pensável, porque pensar é pensar o ser, já diria Parmênides. Então você tem o seguinte, quando você pergunta, Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele possa carregar? Repito, o que você está querendo usar? O que você está querendo juntar? O onipotente com o impotente. Seria o equivalente, como eu já disse, de unir círculo com quadrado. Círculo quadrado, isso é contraditório, não vai junto. Então, das duas uma, ou Deus não existe, ou quem não existe é a pedra. Ou seja, essa pedra é contraditória em relação à natureza divina. Como nós já provamos que Deus é e que ele existe, aqui no início hoje, no início dessa live, ora, só restou uma alternativa. Essa pedra é o nada. Essa pedra é contraditória em relação à natureza divina. Então, o resultado, só tem uma alternativa. Fazer essa pedra é fazer o nada. E fazer o nada é nada fazer. Ora, se fazer o nada é nada fazer, até eu, que sou um Zé Ninguém, né? Posso fazer aqui. Estou fazendo nada. Ou seja, isso não é uma deficiência em Deus. Entenderam? Porque Deus faz apenas coisas que são lógicas. Pela própria estrutura daquilo que ele é. Que é a estrutura, vamos dizer assim, é a própria estrutura lógica da realidade. Porque ele é a única estrutura da realidade. Como nós demonstramos aqui no início dessa live. Tá bom? Então assim, a questão fica bem fácil de resolver, ou seja, o problema está na pergunta. Isso é uma falsa pergunta. Por quê? Porque na própria pergunta estão querendo unir duas realidades que são contraditórias. A onipotência divina, que nós provamos, porque se ele é ato puro, ele tem capacidade de fazer tudo, porque ele tem todas as perfeições nele, já de antemão, como nós demonstramos. Então ele tem potência ativa, capacidade para agir, e não potência passiva, que é a capacidade de receber perfeição. Tá claro até aí? Ficou ok? Bom, dito isso, só queria fazer um adendozinho aqui, algo que eu falei lá no início. Na verdade, assim, quando a gente pergunta, né? Ah, Deus criou tudo. E quem criou Deus, né? Como nós estávamos mencionando lá num determinado momento, a questão é, Deus criou todas as coisas. Pergunta que às vezes a criança faz para a tia da catequese. Eu mesmo fiz quando eu tinha 9 anos de idade, eu estava para fazer primeira comunhão, fiz a pergunta para Dona Célia. Ela era comadre da minha avó, inclusive, porque ela era madrinha de um tio meu. A Dona Célia, eu perguntei a Dona Célia, Deus criou todas as coisas, igual a senhora falou aí, mas e quem criou Deus? Mas a resposta é bem simples. Da live de hoje dá pra entender.
Como é que é a resposta? Se Deus criou todas as coisas, perguntar quem criou ele não faz sentido, porque senão teria alguma coisa que ele não teria criado. É muito simples. Não é verdade? Eu já tenho um texto escrito sobre isso que eu falei na live de hoje. Eu vou lançar na forma de livretinho. Chegamos ao fim da nossa live. Tá bom, pessoal? Queria agradecer a presença de todos e agradecer a Nossa Senhora pela proteção que ela sempre nos dá e oferecer essa live a ela para que ela leve às mãos do seu divino Filho. Muito obrigado a todos, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Nos acompanhem. Estamos no Spotify, divulga o Spotify para as pessoas. Estamos no YouTube também, tá? No Google Podcasts. Nós estamos lá em todas essas plataformas aí, tá bom? Grande abraço a todos, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.